Como você já deve saber, meu nome é Gabriel Gonçalves e eu vou falar rápido porque eu não quero que esse anúncio passe de 1 minuto. Então vamos lá. Eu tenho alguns recados importantes para dar antes do início desse podcast. O primeiro é a respeito dos patrocinadores do canal. Nós temos 2 patrocinadores hoje no canal e é importante salientar, antes de tudo, que eles não têm poder de decisão de pauta. Eu preciso que esse podcast tenha minha cara e que eu tenha escolha total e liberdade total para tratar qualquer tipo de assunto e convidar qualquer tipo de pessoa. Dito isso, é um prazer imenso anunciar a presença da InetVip Telecom como patrocinadora do canal. Ela é a primeira patrocinadora, a primeira apoiadora do projeto e eles são uma empresa de internet via fibra ótica que atende a região do Vetor Norte de Belo Horizonte. Então, se você está em alguma das cidades que englobam o Vetor Norte, entre em contato com eles porque é uma internet de excelente qualidade e excelente atendimento ao cliente. Em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre a mais nova patrocinadora do canal, a empresa de cafés Três Corações. É um prazer imenso ter essa empresa enorme aqui patrocinando e apoiando o projeto, disponibilizando cápsulas de café para os nossos convidados e, enfim, tornando toda essa conversa, todo esse bate-papo um pouco melhor, um pouco mais agradável e com esse gostinho gostoso de café Três Corações. E o terceiro eu gostaria de falar com você. Caso você tenha o interesse de apoiar esse projeto, caso você esteja acompanhando os podcasts, esteja recebendo valor nesse projeto que é um projeto tão gostoso de gravar, eu gostaria que você entrasse no site gabrielgoncalves.com/contribua. Então, Gabriel Goncalves, em vez de Gonçalves, com C cedilha, é com C normal, .com/contribua. Lá você consegue apoiar e doar para manter esse projeto rolando. Muito obrigado. Olá a todos, seja bem-vindo para mais um episódio do podcast Gabriel Gonçalves Live. Hoje, de novo, com a presença de Marcelo Leles. E para quem não viu o outro podcast, acompanhou um pouquinho dele contando sobre a história dele, eu vou ler aqui, ele está realizando o lançamento de um livro, eu vou ler aqui o texto do Guazelli. Guazelli é um escritor e ilustrador muito bom, do Rio Grande do Sul, mas ele mora em São Paulo. Escrevendo sobre você, né? É. E eu achei lindo isso, porque realmente, pelo pouco que eu já te conheço, eu acredito que esses 2 primeiros parágrafos, principalmente, eles retratam bastante o seu traço e a sua personalidade. Então vou ler aqui. Falar sobre Leles é simples, pois trata-se de um dos grandes talentos do traço num país especialmente fecundo em artistas gráficos de qualidade. Não bastasse isso, quem o conhece sabe que ele é um caso raro e a sua elegância no traço reflete uma das pessoas de mais fino trato que conheço. Leles é um assombro, e meu lado obscuro da alma fica imaginando se ele não é um daqueles vilões de gibi que, sob uma fachada impecável, trama o fim do mundo. Sim, sei que é uma vergonha dizer isso, mas o que pensar de um sujeito que tem um grande domínio da composição e da cor, um paisagista ímpar de cenários e costumes, que transita tranquilo entre as linguagens do desenho e ainda por cima tem a fala tranquila de quem respeita as pessoas e sabe da vida. Eu li isso daqui, enquanto estava rolando a introdução, eu pensei, eu preciso falar disso das pessoas. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na nossa primeira vez se conhecendo, que foi inclusive gravada, que se tornou o podcast, é realmente você tem essa fala tranquila, esse jeito tranquilo de falar, do domínio da palavra também. De onde você acha que veio isso? Eu falo naturalmente. É claro que tem os momentos mais de exaltação, é óbvio, né, como todos. Mas assim, eu acho que para conversar, eu acho que a gente não precisa falar muito alto, eu acho. Eu acho que a gente pode... É porque a gente consegue articular melhor as ideias, eu acho. Uhum. Se você procurar ouvir bastante a outra pessoa e se expressar de forma mais calma, mas isso é mais natural mesmo, né? Uhum. Não tem uma técnica que eu usei. Tanto que eu comecei a dar entrevista, eu tinha uma certa dificuldade, que eu ficava assim, a câmera, essas coisas, mas depois eu acho que isso não se tornou um problema, porque é como se eu estivesse conversando com um amigo, alguém mais conhecido, né? Uhum. Eu procuro fazer isso também.
mesmo dando entrevista, mas também com as pessoas, né? Isso é uma coisa que eu tenho que treinar bastante. Principalmente a questão da fala rápida. Às vezes a gente se atropela no próprio pensamento. E na nossa cabeça estava tudo fazendo sentido, na hora que a gente solta para fora, a gente se atropela. Isso, esse é um problema mesmo, né? Mas isso é com o tempo, você vai percebendo esses, né? É que, assim, eu acho que tem a ver com o mundo que a gente vive também, muito acelerado, você tem que falar tudo muito rápido, ler muito rápido, se conectar com tudo ao mesmo tempo. Aí eu não quero muito isso, não, eu acho. Eu acho que há um espaço aí pra gente trocar ideias sem essa pressa toda e tal. Né? Eu acho que é possível. E isso já tem tudo a ver com o lançamento do seu livro, Reconexão. Conta um pouquinho de qual que é a ideia, de onde veio a inspiração do livro, que a gente estava até conversando aqui nos bastidores e eu gostei muito da proposta do livro. Então, esse é um problema que a gente vive numa sociedade tão tecnológica como hoje, né? Acho que está presente em 99,9% dos lares brasileiros e mundiais, né? Que é esse uso excessivo da internet, das redes sociais, né? Da tecnologia. E isso já tem um tempo que está me incomodando e eu queria falar sobre isso. E todas as coisas que me incomodam, assim, que eu fico incomodado, eu tenho que colocar para fora dessa forma, escrever e desenhar sobre isso. E aí eu vendo isso dentro da minha casa um pouco e vendo também nas outras casas, e escutando o tempo todo, a gente escuta no rádio, na TV. Existe uma CID já na medicina para descrever um transtorno, né, desse uso excessivo de equipamento eletrônico, de jogos, né, da rede social, você não consegue se desconectar. E aí eu pensei, né, em fazer esse livro, mas assim, isso surgiu assim, eu fui apresentar um livro, uma proposta de um livro para uma editora aqui de Belo Horizonte sobre luto, que é uma coisa também que me incomoda, eu queria falar sobre luto também. E aí eu fiz um PDF com todas as imagens e levei para a editora, que ela queria falar também comigo sobre outro projeto, que seria fazer a história em quadrinho do Monteiro Lobato, quadrinizar o Monteiro Lobato, e essas duas ideias eram a pauta da reunião e tal. E aí eu fui escutando aquilo, aí apresentei meu livro de luto para ela, e ela falou sobre o Monteiro Lobato. E aí eu fiquei pensando que, né, o que a escola está falando sobre tudo isso, né, sobre ela foi falando também sobre isso, né, sobre a juventude e tudo, e eu falei, gente, mas o Monteiro Lobato, na época do Monteiro Lobato, tinha tecnologia, não tinha? Como é que eles viviam? Era como eu vivia também, né, assim, meio brincando o tempo todo, longe de tecnologia. E aí eu saí da reunião sem nenhum projeto aprovado, né? Nem o luto, nem o Lobato, não chegou, eu não cheguei na minha cabeça a pensar em dar continuidade àquilo, mas eu fui para casa e pensei em fazer alguma coisa que era esse incômodo que eu tinha, né? Eu linkei essa coisa do Lobato, que tinha um universo assim, que era o meu universo, né? De umas brincadeiras mais ao ar livre e essa interação com a natureza, e como os jovens estão vivendo hoje, né? Essa infância e essa juventude totalmente virtual, praticamente, né? Então eu sentei rapidamente, eu fiz em, sei lá, 2, 3 horas, eu escrevi o texto todo e fiz umas imagens e juntei tudo num PDF e mandei para a editora, pessoal, agora, vamos começar agora, porque é um assunto, é óbvio que o assunto de luto ele é importante também o Lobato em quadrinho, mas essa questão ela é super presente em todos os lares, e a editora compreendeu perfeitamente isso, né, e apostou imediatamente na ideia, né, da gente fazer sobre isso, né. E foi bem, bem pertinente. Eu acho um assunto que vai render muita obra, muita discussão ainda, né? Eu acredito que isso vem porque
tanto a arte como a filosofia, acho que tem muita comunicação entre um e outro, elas vêm para explicar e tentar entender as questões da vida, né? Isso. E assim, não tem como você entender sobre esse processo de desenvolvimento tecnológico, dessa nova forma de você entrar em contato com pessoas via WhatsApp. Hoje em dia você não consegue sentar num restaurante e ter uma conversa com uma pessoa sem ter uma interrupção de um celular. Isso faz parte da nossa vida. Não tem como você voltar lá em Sócrates e tentar entender o que Sócrates falava sobre isso, porque não era um problema dele. É um problema nosso. Então, é algo que os nossos artistas e os nossos filósofos têm que buscar entender, né? E todos nós, no nosso dia a dia, tentar pensar sobre esse tipo de assunto, né? Eu acho que o papel do artista, sim, claro, você tem toda razão, é colocar para a sociedade o lado dele, né, da interpretação dele sobre isso, né? Eu gosto de escrever sobre essas coisas assim que não são gratuitas, que são presentes na vida de todos, né? Que não são coisas, vamos dizer, entre aspas, oportunistas, né? Porque está na moda, etc. Não. E curioso é que esse livro, essa questão, ela caminha comigo há muito tempo. Eu fiz uma apresentação agora no Paraná falando sobre isso, né? Eu juntei alguns livros que eu escrevi e eu percebi que todos eles tinham uma conexão, né? Eu fiz uma história, o primeiro livro que eu fiz foi em 2001, muito tempo, olha para você ver, 2001, que eu contava a história de um vaqueiro com seus amigos numa região que era muito próxima de mim, né, que é a região do norte de Minas. Eu vivi muito isso. O livro chama Saindo a Percurar, mas uma das histórias chama Modernidades, com U mesmo, né, Modernidades. E a história é desse vaqueiro que um belo dia ele está voltando para casa à noite e um avião passa e deixa cair uma TV. Era um avião de uma força aérea lá e não existia energia na região, não existia TV na época, ninguém sabia o que era isso. E essa TV caiu em cima da casa dele e entrou na sala dele, caiu na sala dele, ele ficou abismado com aquilo, né? E é uma televisão de bateria, né? Não tinha energia, mas tinha bateria, ela simplesmente ligou. E aquela caixinha luminosa fascinou aquele cara, né? Ele ficou abismado com aquilo. E aí o que ele fez? Ele pegou a TV e fugiu. Tomou aquele objeto para ele, porque era tão fascinante. E ele escondeu dentro de um poço de água da casa dele e ficou lá. E os amigos procurando ele, ele tá lá vendo os programas todos, achando aquele fascinante, novela, jornal, aquela coisa tão atrativa, né? Mas também toda aquela questão da violência que vinha com a televisão, mas aquilo atraía tanto ele, né? O fim da história é o seguinte, ele largou tudo. Largou os amigos, largou a roça que ficou cheia de mato e ficou dentro do poço. Morreu lá dentro, né, com aquele objeto tão fascinante. E aí os amigos acabaram enterrando ele lá mesmo, né? Jogaram a terra por cima do poço e ficou lá. Eles nem sabiam da existência da TV, ele não quis sair do poço mais, ele quis ficar lá dentro, né? Essa é uma história, é do livro da Reconexão. É como se a gente atualizasse a tecnologia. Naquele tempo a televisão, a internet estava engateando, né? 2001, 98, 2001, assim, estava instável, um pouco instável ainda, mas popularizado agora mesmo nesses nossos dias. Mas naquela época não, né? Era celular, mal um celular ali, mas a televisão era a questão, né? A questão, a gente ficava preso em novelas, em filmes e tudo, e a gente deixava de fazer as coisas para ver isso. Então é a mesma coisa, a mesma história, né? Parece que eu repeti uma história, mas só atualizei o software, né? Vamos dizer assim. Mas é uma questão que não assim, é uma questão que está assim, na TV e na internet, mas é uma questão mais do ser humano, né? Ele foge, né, da relação pessoal, né? Na verdade, ele quer esses anteparos, né? Esses substitutos, essas muletas, né? Que pode ser outro tipo de vício também, não quer dizer que seja só tecnologia. E embora a gente até estava falando sobre isso, a tecnologia, ela é por si só uma ferramenta, né? Ela não quer dizer que ela vai tender para o lado mal ou para o lado certo, para o lado errado, ou algo do tipo. Agora, uma coisa que eu penso é que há sim um excesso muito grande
com relação a essas ferramentas hoje em dia. E até, assim, contando uma história que eu acho engraçada, um dos poucos momentos que eu consigo bater um papo olho no olho, prestando atenção completamente, sem nenhum tipo de distração, sem uma pessoa pegar no celular ou alguma coisa, é num momento como esse. Então, assim, eu preciso de uma ferramenta tecnológica para conseguir propiciar isso. Agora, o ponto que eu gostaria de chegar, qual que você acha que é o antídoto para isso? Desconectar? A gente não consegue desconectar, né? Porque a gente tem a nossa vida realmente ela tá linkada com essa tecnologia, né? Mas é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Até que ponto a gente tem que deixar nossas relações pessoais de lado, né? Tão próximas assim, né? E a gente achar que essa forma de conexão virtual é mais atrativa, né? Então falta alguma coisa na gente. A gente tem que fazer essa reflexão. É só um sintoma, né? Do que a gente precisa trabalhar na gente mesmo, né? A gente está bem a gente está bem com a gente mesmo? Será que é por isso que eu estou correndo para a tecnologia? Será que eu consigo ficar sozinho o dia inteiro sem nenhuma distração, só pensando o que eu poderia melhorar na minha vida, o que eu poderia fazer, algum projeto que eu queria trabalhar? Agora, se você tem do lado alguma coisa tão que te atrai tanto, que te distrai tanto, é exatamente isso que você vai fazer, né? Se você não tem essa reflexão consigo mesmo. É até terapêutico isso, eu acho, né? De você tentar trabalhar isso, né, na sua vida, desconectar um pouco para refletir sobre, né, o que você quer, na verdade, né? Como o jovem hoje está muito perdido, é um atrativo fácil para ele, né? Porque ele tá tudo tão difícil, né? É uma anestesia para a mente, né? Para, assim, eu não preciso mais pensar no que eu vou fazer, como que vai ser meu futuro. É porque o futuro é tão incerto para todos, né? Mas para eles mais, porque eles estão entrando num mercado absolutamente maluco, né? Você tem um funil chamado Enem, que os meninos ficam super pressionados, né? Até nem, às vezes nem pela família, mas pela sociedade em si, por ele achar que tem que passar naquela prova ali para poder ser alguém na vida, etc. O refúgio dele é isso, né? Essa distração, né? Por causa dessa opressão que está acontecendo. Eu sou contra o Enem. Eu acho que teria que haver, assim. Mas, assim, eu acho meio sórdido isso, né? Que se faz hoje, né? De direcionar tudo para uma prova, né? Eu estava vendo um programa incrível sobre a educação número 1 hoje no mundo, que é da Finlândia. E assim, eu fiquei abismado. Até o Michael Moore, que fez essa entrevista com o pessoal lá da Finlândia. Por que eles são o número 1? Porque, por exemplo, não tem para casa. Você não tem essas provas igual a gente tem. Você não tem... Você fica menos tempo na escola e mais tempo com seus amigos e fazendo aquilo que você quer. Aí você desbloqueia a mente para aprender. Eles preferem que o menino fique subindo em árvore e brincando de escorregador do que ir na sala de aula. A gente tem que aprender muito, cara. A gente gasta muito mal o nosso dinheiro com a educação. Eles gastam muito, mas é direcionado, tem um foco, tem um objetivo. A escola lá é pública, não tem escola particular na Finlândia. São raras. Então, tanto faz o cara que tem $1 bilhão como o cara que ganha, sei lá, $100 mil por ano, ou $1 bilhão por ano. Eles estudam na mesma escola, porque é a mesma coisa do bairro, da cidade, da periferia da Finlândia, das grandes cidades. O investimento é isso, né? É uma coisa que tem que ser uniforme e focada. Aqui a gente gasta muito e mal, porque se a gente não colocar o nosso filho na escola particular, a gente fica sem saída. E tem disso, né? Eu acho que, de certa forma, a gente trata até os nossos adolescentes como crianças, como não tem capacidade de escolha, como não tem, como totalmente inconsequentes. E eu vejo isso, que talvez esse desbloqueio para você liberar sua mente, para você aprender mais, tem que vir do ato de escolher, enfim,
até o que tipo de conteúdo você vai estudar. Eu acho que uma outra coisa, uma outra inversão, né, de padrão que eu gosto bastante é o aprendizado por projeto. Eu, pelo menos, enquanto criança, sentia um completo desconforto em aprender um monte de coisas, assim, de matemática a ciências, que eu pensava que nunca seriam úteis para minha vida. Exato. Porque a gente aprende as ferramentas sem aprender a utilidade para aquilo. Então, Você aprende conteúdo porque faz parte de uma grade que você tem que cumprir, a escola tem que cumprir, né? A educação formal tem que tem que cumprir. cumprir. Mas isso, você mata um talento. Hum, Porque o cara fica... Eu vou dar outro exemplo de coisas que eu pesquiso e que vejo. Eu tinha um programa excelente, um documentário sobre... Passou até na HBO sobre dislexia. Há muito tempo, mas eu ainda tenho isso. Então, mostra exemplos de grandes empresários que eram disléxicos e que na escola sofreram muito, mas que depois se tornaram grandes empresários porque eles focaram naquilo que elas tinham habilidade. A escola não vê ninguém com habilidade. A escola vê um objetivo só: entrar na universidade. Está errado. Porque se você entra em alguma coisa que você não tem aptidão, você vai ser um péssimo profissional. Né? Se você entra na medicina porque vai dar dinheiro mais que outra, que você gosta, você vai ser um péssimo plantonista no hospital. que é extremamente perigoso, né? Super perigoso, porque, pô, eu até entendo que o cara não tá afim de estar ali, mas se ele tiver amor àquilo ali, ele vai virar à noite tranquilo. Não é o que acontece, né? Tem isso, né? Se a gente realocasse as pessoas para fazer aquilo que elas mais gostam, a gente teria uma rede muito maior de profissionais que são bons naquilo. Seja um encanador, mas seja o encanador que você mais gosta, que você vai se tornar um dos melhores encanadores que tem. Mas isso também passa por aquele ponto de que a gente é criado para ganhar grana, dinheiro, você tem que ser bem sucedido, ter um puta carro, desculpa a palavra, uma casa, né, morar num grande bairro, tudo. Aí você tem que passar, aí sua vida começa a ser direcionada para esse objetivo, não para aquilo que você... Não significa que você abraçou uma profissão, que é aquilo que você gosta de fazer, que você vai levar para a sociedade algo útil, que você vai ganhar milhões. Pode ser que não, mas você vai contribuir mais para a sociedade assim, fazendo aquilo que você gosta. Eu penso assim. E tem também uma questão de aversão a risco, né? Principalmente a gente está falando aqui de você escrevendo, pintando, desenhando, e a gente já pode daqui a pouco voltar para isso, mas tem muito a ver com isso, principalmente nas áreas criativas. A família como um todo mundo meio que desqualifica aquilo por ser uma profissão de maior risco. Agora, talvez, independente do risco, se aquilo é o que você ama, deveria ser aquilo que você busca. Pois é. Uma coisa que eu também vi no documentário, olha para você ver que coisa mais paradoxal. A profissão de mais de 40% das crianças que elas sonham em ser na Finlândia é professor. Pergunta aqui no Brasil alguém se quer ser professor. Não é porque professor é uma profissão ruim, é porque ela é muito maltratado aqui. E deveria ser o contrário, né? Eu vou dar um exemplo muito claro. Se você falar que o fulano de tal, um grande jogador, vai começar a jogar num clube aqui da capital de Minas, quanta gente vai no aeroporto para receber esse cara? Nada contra o futebol, adoro futebol, mas se um professor vier para cá, alguém vai receber esse professor? Pô, mas é a profissão mais importante que tem, eu acho. Eu penso que o professor é a profissão mais importante que tem, que ela começa ali a formação do caráter de uma pessoa também. Ele sai da escola, sai da casa, vai para a escola, ali o professor vai lidar com aquilo ali. Vai descobrir os sonhos dele, vai instruir ali. Não é o contrário. Aqui o futebol, ou o esporte, ou outra profissão, ela sobrepõe uma coisa tão básica que o professor. Por isso que a Finlândia está desse jeito, é o primeiro lugar. Porque eles dão prioridade à educação. Exato. E isso acaba gerando também
inversão de prioridades para os próprios jovens. Uma vez que a escola não é atrativa, a escola não comunica muitas vezes a linguagem do jovem, a escola não, enfim, não busca tornar aquilo atrativo, a concorrência é a tecnologia, né? E aí o jovem se refugia naquilo. E pensa o tanto que é inquieto para... Todo mundo já teve ali seus 10, 11 anos de idade. Ficar sentado o dia inteiro é extremamente desconfortável. Isso. É extremamente maçante. E talvez o meu único refúgio naquele momento é eu pegar meu celular e buscar correr, vamos dizer assim, né? Buscar outro tipo de estímulo, que não é mais o estímulo de subir em árvore, mas agora está preso dentro de uma tela do celular, que me permite pelo menos ficar sentado. Assim, eu fiz o livro não para trazer assim uma... Tanto que quando a pessoa começa a ler o livro, ela fala assim... eu não vou contar todo o final do livro, mas assim, quando ela começa a ler, muita gente já falou isso. Quando eu estou lendo o livro, eu falo assim, eu vou levar esse livro pro meu filho, porque ele precisa ver isso. Mas no final, ele descobre que não. Eu não vou contar todo sobre o livro, mas no final ele descobre que não tem que levar pro filho dele. Tem mais coisas, mais coisas ali que ele não chegou no ponto ainda. Não estou falando que não, assim, é difícil para ele, realmente, para um adolescente, um menino de 11, 12 anos, ele não pode sair na rua, cara, porque tá violento. Na minha época, não. Na minha época eu saía, não tinha nada, né? Só tinha TV. Mas assim, a gente saía e ficava o dia inteiro fora, e jogava bola e fazia mil coisas. Não tinha esse tédio. E eu desenhava também ajudava muito com isso. Mas... E também não estou aqui para apontar soluções. A solução que eu tenho é uma reflexão, né? Cada pessoa fazer uma reflexão para ver o que ele podia mudar na vida dele. Assim, pode ser que seja interessante como uma forma terapêutica mesmo de buscar dentro de si algo que esteja, que ele consiga fazer fora disso, né? Porque é muito legal, né? Ficar jogando e tal, mas se eu ficar o tempo todo na tecnologia, eu não faço aquarela, por exemplo, eu não crio coisas, né? Eu preciso me afastar. Eu tô ali, tem um computador ligado, eu tô escutando um rádio ali pelo computador, tem um celular, mas eu tô focado numa criação, né? Imagina só, você pega o celular hoje para poder ler um livro, esse Kindle. Isso é uma coisa, mas se você pega um livro e baixa no celular, você não consegue ler o livro. Que recebe um WhatsApp, vai pro Facebook, faz outra coisa. Aí você fica distraído, você acaba não lendo, você não se concentra. É uma reflexão que tem que ser feita, assim, né? De como que a gente está usando isso, né? A forma como eu interpreto isso, principalmente porque isso é uma questão que me gera bastante incômodo, embora eu seja um dos caras que mais, pelo menos no meu ciclo, assim, que mais sou entusiasta de novas tecnologias. Eu vejo, de maneira geral, com algumas exceções apenas, a tecnologia como uma ferramenta, igual a gente está falando, que, quando utilizada bem, ela maximiza muito o potencial humano. Muito. Então, assim, por exemplo, o próprio ato de gravar vídeos, gravar áudios, é uma revolução que eu acredito, que a gente ainda não percebeu o tamanho do impacto dela. Então, assim, YouTube e podcast, porque basicamente é a nova prensa de Gutenberg. A gente está dando vida eterna à palavra falada, algo que antes era inimaginável. Engraçado que nesses anos todos, eu ia em festivais e lançava livro e autografava livro para as pessoas, elas na fila lá esperando e conversando comigo. E aí eles queriam entender como é que era o processo criativo, como é que eu fazia, né, umas dicas aqui, outras ali. Então é difícil você falar isso na hora do lançamento, ou em algum festival, porque demanda tempo e tal. Aí eu comecei a gravar uns vídeos super simples, assim. Coloquei uma câmera virada para prancheta e eu fazia aquarela e as pessoas aí criam um canal e aí eu dou dicas, né? Aí chega mais fácil. Então a tecnologia, como tem um objetivo tão surpreendente e tão legal, né? O vídeo não dura muito tempo, você não tem que ficar muito preso, mas são dicas preciosas que eu queria ter essas dicas na minha época. Mas é difícil porque não tinha essa tecnologia, então você consegue mostrar um pincel, o nome dele, o tipo de papel,
como que você chegou numa composição, você mostra, como é que você pinta com aquarela. Isso é uma coisa super legal na tecnologia, né, que não existia. Esse uso é positivo, né, nesse sentido, né? Mas se você começa a ultrapassar e aquilo começa a tomar conta de você, você começa a ficar preso demais, né? E você começa a perder exatamente essa noção, né, de quanto você está dependente daquilo. Isso é perigoso, né? Porque, né, você fica o tempo todo, nossa, não recebi e-mail, não recebi... Você fica ansioso, né? Então, realmente é uma reflexão que a gente tem que fazer, todos nós, eu, você, todos, né? Será que eu tenho que ficar sempre consultando ali para ver se eu recebi um e-mail, um WhatsApp, a pessoa não mandou, nossa, aquela pessoa não gosta mais de mim, mano, ela não mandou a resposta e tal. Não, hoje em dia, se você ficar 24 horas sem responder um WhatsApp, a pessoa acha que você morreu, Exato. que pode ir lá buscar na casa, já tá morta. Será que ele visualizou? O mundo hoje é isso, né? Será que não, ele não visualizou, então ele não viu, ele não mais. Exato. É isso. E isso eu acho que tem muito a ver com a nossa construção como ser humano. Então, assim, por exemplo, eu tava falando, né? Eu sou um dos grandes entusiastas de novas tecnologias que eu conheço. Agora, por outro lado, eu vejo sim que ela, no caso de toda a população, agora no caso das crianças é onde mais me preocupa. Porque isso dá para você analisar em diversos níveis. O primeiro, eu acho que, por exemplo, hoje o jovem não assiste mais desenho na TV. A maioria das crianças não assistem desenho na TV. É tudo vídeo no YouTube. Na verdade, eles não assistem TV mais. Né? Acabou. Nada, a televisão é uma coisa do passado, é da nossa época. Mais da minha do que da sua. Até ser bem mais novo, mas é isso. A TV perdeu o sentido, né? Perdeu o sentido total. Você tá com o mundo ali na sua mão, ali. Pequenas polegadas. E não que os desenhos de criança fossem aquelas obras extremamente pensadas, mas em alguns deles eu via algum princípio pedagógico, vamos dizer assim. Era um grupo de pessoas que estavam tentando fazer aqueles desenhos para ensinar, às vezes, valores para uma criança. No caso de Dragon Ball, por exemplo, que eu assistia quando criança, era tipo, o cara que aí ele luta e tem garra, e sei lá o que, consegue salvar o mundo. Ou enfim, e vários outros casos desse desenho. Eu gostava muito daquele Jimmy Neutron, que é o menino que monta um monte de coisa e, enfim, consegue resolver problema montando coisas. E aí, esse final de semana eu tive uma experiência, eu fui na casa de uns amigos e tive um contato com o filho de um deles. Os dois filhos. E eles hoje não assistem TV, não assistem nenhum tipo desses desenhos, e tudo é vídeo no YouTube, que normalmente é um cara que tá ligando a câmera e começa a jogar joguinho. E aí o cara tá jogando joguinho e ele tá vendo a outra pessoa jogando um jogo. Ou seja, não existe mais o jogar o jogo. Você terceiriza o jogo. Nem isso existe mais então, né? Eles estão vendo outra pessoa jogar por eles, né? Que coisa, substituindo, né? Pois é, cara. Eu vejo isso, eu acho isso muito bizarro. Tem muito a ver com aquilo que você tá falando. Há um tempo atrás, a gente conseguia, quando criança, correr na rua. Eu já cansei de jogar bola na rua com meus primos, alguma coisa do tipo. Isso tem a ver muito com o processo de exploração de uma criança. E hoje, como você tem esse processo impedido no mundo real, vamos dizer assim, eu acho que a exploração é levada para o meio digital. Agora ela está explorando sites, explorando os vídeos e buscando outras coisas no meio digital. No meio digital, exatamente. Pois é, isso é uma questão muito, né, muito presente mesmo. Assim, a gente é até difícil acompanhar isso, né? Porque a minha filha tem 15 anos, ela tinha outra infância que ela pegou, eu fiz questão também de ela fazer algumas coisas que não existiam nesse mundo virtual ainda. Mas quem tá nascendo agora, assim, tá com 3, 4 anos, eu nem sei, nem faço ideia, né? Porque... E a indústria faz isso, né? A indústria, ela sabe como é que faz a coisa. É como a indústria faz um cigarro, né? Ela faz pra você viciar mesmo, né? Eles são muito espertos, né? Eles estão muito à frente da gente, né? Então, essa questão da atração, eles sabem, eles estudam, né? Tem psicólogos que estudam como é que eu vou pegar essa criança, né? Como é que eu vou atrair. Tudo isso é pensado, cara. Isso é um perigo, né? Porque
a gente é muito inocente, né? Quando a gente entrega uma tecnologia para uma criança. Porque tem por trás ali tem umas coisas que as pessoas pensaram antes, né? Para vender produtos, né? E é uma pena que você perde muito tempo, eu acho, né? Imagina se eu ficasse o tempo todo pensando nisso, né? De ficar jogando, Nunca gostei de jogo, né? Justamente porque ficava muito preso nisso. Não uso muito Facebook, assim, porque às vezes as pessoas entram numa discussão no Facebook, aquelas discussões eternas que a gente nunca vai conseguir resolver. E aí eu falo assim, poxa, cara, vai lá em casa, vamos tomar um café, a gente conversa pessoalmente. Eu acho que você não vai me convencer e nem eu vou te convencer, mas pelo menos a gente bate um papo e toma um café. Porque da internet, assim, é tudo muito assim... você por trás ali da internet, você é uma pessoa, quando você encontra a pessoa é outra, cara. Porque você tá usando um instrumento ali de anteparo, né, entre você e a outra pessoa, que você toma coragem de fazer coisas que pessoalmente você não faria. Esse é o perigo, eu acho. Quando você encontra a pessoa, aí você olha no olho dela, ela não é aquela pessoa da internet. Tem um desenho que eu adoro, sempre que eu posso eu revejo esse desenho, que é mais da minha época, é da Disney mesmo. É do Pateta, quando pega o carro. Então ele é um cara super do bem, assim, família, tá, despede da esposa, assim, na porta da casa. Aí quando ele entra no carro, aí quando liga o carro e começa o motor girar, ele começa a se transformar num monstro, cara. É isso. Quando você assume ali aquele lugar do mouse ou que, sei lá, da tela, aí você começa a fazer coisas que depois você se arrepende. Sim. Com certeza se arrepende, porque às vezes se ofende, né? Já experimentou mandar um e-mail para uma pessoa e ele entendeu completamente errado? Isso acontece sempre. Esse é o perigo. Porque você perdeu um pedaço da comunicação ali. Quando eu tô na sua frente, tem a minha postura corporal, tem o meu tom de voz. Quando você dá o e-mail, é só as palavras. A pessoa entende no tom de voz que ela quer, do jeito que ela quer. Isso que a gente está fazendo aqui é insubstituível. Não existe nada que vai substituir isso. Né? Até a minha ansiedade com a sua, eu estou vendo, você está vendo a minha. Né? Isso é relação humana, não pode se perder isso. Né? Sim, sim. Agora, vindo ao livro, eu queria te perguntar um pouco, você estava falando sobre o seu processo criativo, que você está colocando alguns vídeos no YouTube e as pessoas estão assistindo, estão conhecendo. Esse livro, ele foi pintado... Como que foi o processo de criação dessas imagens, desse quadrinho como um todo? Normalmente eu trabalho com aquarela, mas para a história em quadrinho, ultimamente, principalmente para o mercado francês, é uma produção mais robusta, assim, que é menos tempo para fazer e os livros são bem grandes. Para essa produção, a tecnologia é essencial. Né? Aí eu criei um método de pintar em Photoshop. Eu desenho, depois escaneio esse desenho e pinto no Photoshop. Isso para o mercado francês? Esse processo? Esse processo especificamente para quadrinho, vamos dizer. Ah, tá. Quando o quadrinho é muito pessoal mesmo, que eu não tenho prazo, aí eu faço na aquarela com mais tempo e tudo, né? Mas esses quadrinhos mais rápidos, assim, que eu preciso de produção, porque vai entrar edição, vai entrar balão, texto depois, aí tem uma cena que eu tenho que mudar. Para não perder tanto tempo, aí eu uso o computador e o Photoshop, que é um instrumento excepcional quando você sabe usar de forma, né, mais objetiva, né, vamos dizer. Agora, se você começar a fazer mirabolismos, muita coisa que às vezes você perde o controle no Photoshop, aí o desenho ele fica muito como se fosse assim, aquelas modelos que têm uma aparência e que se transformam com o Photoshop e tudo. Sim. Eu fico pensando nisso. Senão eu vou fazer uma coisa como se eu trabalhasse em aquarela, e foi o que acontece. Eu trabalho com Photoshop como se eu estivesse fazendo uma aquarela, porque está tão presente em mim essa questão da paleta de cores e da forma de pintar que eu transferi só isso um pouco para os instrumentos lá tecnológicos mesmo.
Então, esse é um uso excepcional da tecnologia, eu acho, que ele é super importante, né? Mas com limite, né? Uhum. E uma coisa que eu acho curiosa com relação à arte como um todo, artistas que Uhum. têm o seu peso, a sua relevância, vocês conseguem fazer muito bem uma linguagem e você mantém aquela linguagem utilizando outras tecnologias. Então, assim, utilizando o Photoshop para fazer esse tipo de preenchimento ou utilizando a própria aquarela, você percebe muitas semelhanças no traço. É algo como um alfabeto, né? Uma maneira mesmo de se comunicar. Olha, existem artistas com objetivos diferentes e com habilidades diferentes, né? Tem gente que transforma o trabalho de um trabalho para o outro, é uma coisa completamente diferente, né? Principalmente aqueles caras que trabalham com publicidade, que fazem um estilo hoje, o estilo amanhã diferente. Para cada produto ele faz uma coisa diferente. Eu nunca fui assim. Eu sempre tive um objetivo de ser um artista só. E eu tenho muita dificuldade de pegar assim, um objeto e reproduzir ele com fidelidade. Um rosto com perfeita similaridade. Perfeitamente, né? Reproduzir perfeitamente aquele rosto. Eu sempre trago coisas minhas para o trabalho. Então, para mim é muito importante isso, né? Eu faço um desenho que é meu, sempre. Com as cores que são minhas, que eu acho que são da minha infância, sempre, né? Aí por isso que tem essa coerência do trabalho, né? Entre, até no digital e no artesanal, vamos dizer, ele mantém uma coerência, né? Se for diferente, eu não faria. Porque o meu olho não aceita. Tem essa coisa também. Eu vou fazer uma coisa, se o meu olho não aceita aquilo, eu recomeço, eu faço diferente, né? Que engraçado. É. Então, quer dizer, assim, você tem essa linguagem, vamos chamar de linguagem, né? Essa maneira de você construir os traços, de você construir Aham. os objetos. Se for algo assim, o que você sente? O que te impede? Se não for algo que envolve os seus traços. Porque ele fica um trabalho duro, cansativo, e eu vou demorar muito mais tempo para fazer uma coisa que vai ficar medíocre. Uhum. Meio que Então, perde o prazer quando ele perde sua essência? porque é visceral para mim. É como se eu ficasse com a folha na frente e eu tenho que. É como se não tivesse nem desenhando, é só pensando. É mais ou menos isso, né? Não dá para explicar muito bem isso, mas é solto o suficiente como um pensamento mesmo, né? Agora, se eu ficar muito concentrado ali, apagando aquele negócio para fazer perfeito, aí eu não consigo fazer. Entendi. Eu até faço, mas fica medíocre. Aí eu Aham. prefiro não fazer. Entendi. Entendi. É como se fosse a extensão do pensamento mesmo, né, na mão ali. Aquela coisa tem que fazer sentido, né? É como se fosse uma música mesmo, Aham. né? Até o texto também, ele tem que fazer sentido assim para mim. Aquela coisa é como se fosse compondo mesmo alguma coisa. Uhum. Me parece que os seus trabalhos sempre têm muito a ver com algum tipo de reflexão que você quer causar Uhum. no público. Você enxerga que isso é sempre consciente ou em alguns trabalhos você não tinha a intenção de causar algum tipo de reflexão, mas acabou causando por consequência do ato artístico, vamos dizer assim? Ou é intencional em todo caso? Quando assim, eu antes de ser artista, eu sou uma pessoa normal, né? Ao meu redor tem ódio, amor, miséria, riqueza, tem perdão, tem tudo, né? Então, tudo que eu faço é reflexo daquilo que eu vivo, né? A tecnologia, por acaso, uma coisa que me incomodava, e eu fiz um livro sobre perdão, que é o Anui, que tem a ver com isso, que é uma coisa que tinha a ver comigo um pouco também, e que é um sentimento universal nessa coisa do. Engraçado que o Anui também tem essa coisa de tecnologia, porque ele fala de uma menina que tem uma caixinha de música que ela adorava ouvir quando estava antes de dormir. Ela só dormia com essa musiquinha que saía da caixinha. E aí, um dia essa caixinha quebra, ela começa a chorar porque não conseguia mais ouvir aquela musiquinha e leva. Aí a mãe dela leva para a caixinha ser consertada por um moço muito rabugento.
E esse moço tenta, com toda a tecnologia, consertar. Ele tinha muitas máquinas lá para consertar. Então a caixinha tem a forma de um coração assim. Ele tenta abrir essa caixinha, esse coração, vamos dizer, com aquelas máquinas todas e tudo. Só que ele só consegue abrir. Ele já estava devolvendo, porque não estava conseguindo consertar. Ele só consegue abrir essa caixinha quando ele recebe o telefonema da filha dele pedindo perdão para ele. Aí ele deixa a caixinha cair no chão, ela abre e aí sim. Então, qual a metáfora? É o perdão, né? A gente fica tão concentrado em tentar resolver a coisa com máquina, com tecnologia, e a gente esquece esse sentimento que a gente precisa ter. Que é o essencial do ser humano, né? É o ódio, é o amor. A gente tem que trabalhar isso, né? Todos esses sentimentos, né? Então, tudo que eu faço tem a ver com o que está me cercando, né? Essa indignação com as coisas, ou com alguma coisa que eu estou sentindo, alguma coisa que eu passei, né? Uhum. Mas isso é intencional? Eu falo assim, é uma consequência do seu ato artístico, que é um ato extremamente humano, e aí pode ser intencional ou não, ou você, no momento que você está redigindo aquela história e montando ela em quadrinhos, no caso de um quadrinho, por exemplo, você está pensando que aquele é o tipo de reflexão que você quer que o seu leitor tenha. Tudo isso está misturado, né? Quando a gente faz quando a gente cria alguma coisa e quer externar isso, a gente faz. Acho que o ser humano tem duas formas de fazer isso. Ou ele senta no divã e fala sobre isso, ou ele escreve e ilustra alguma coisa, né? Ele transforma isso em arte, é o que eu faço. Já fiz terapia, mas assim, isso também é uma forma de terapia, porque eu tô jogando essa bola para você, cara. Assim, eu tô jogando para você esse problema que eu tô vivendo. Então, e eu tô passando a bola para frente, né? Não tô guardando isso comigo. E se eu guardar, fica ruim para mim, né? Essa questão da tecnologia, eu preciso jogar isso para frente, né? E a forma que eu faço é através do livro. Existe uma coisa intencional, sim. Que quando você está produzindo, você escreve todo o livro de uma vez, porque tá em você já o texto. Só que depois você tem que começar a moldar essa coisa para ela ter um objetivo, né? Uhum. Aí sim é intencional, porque você tem que formatar o trabalho. Ele é visceral quando ele sai, mas assim, você tem que criar os personagens, ele tem que ser atrativo para o público, você tem que comunicar. Uhum. O objetivo todo do artista é se comunicar. Quando você se comunica com você mesmo só, é ruim isso, né? Porque você não consegue transmitir para o outro aprender. Às vezes você faz um livro e a pessoa, eu já até falei sobre isso com você. Às vezes eu faço alguma coisa que eu penso assim, nossa, isso aqui a pessoa vai entender desse jeito. A pessoa entende completamente diferente, porque quando eu escrevo não pertence mais a mim, pertence ao outro. Ele vai capturar aquilo, vai levar isso para a vida dele, né? Essa é a intenção, né? Uhum. Então, esse é o objetivo. Tem esses objetivos todos. Mas o primeiro ímpeto de escrever, ele é visceral. Ou seja, ele sai de mim um incômodo. Uhum. Uma coisa que eu quero externar. Uhum. Né? Antes de dar continuidade, que aí eu quero perguntar sobre outros processos, vamos falar um pouquinho sobre esse livro, Reconexão. Eu já mostrei aqui algumas imagens, aquela imagem que eu mostrei anteriormente também é do livro. Se você falou aí na última frase que às vezes você pensa que a reflexão que você vai causar numa pessoa é uma e a reflexão causada acaba sendo outra. Esse livro será lançado esse fim de semana, certo? É dia 23, sábado, a partir das 4 da tarde. Uhum. Qual que é, hoje, antes do lançamento, qual que é o seu objetivo, a reflexão que você quer causar? Bom, assim, quando a gente lança um livro, a gente tem algumas expectativas. Não estou dizendo de vendas, né? Uhum. Quando a gente faz, a gente quer que o maior número de pessoas vejam isso que a gente fez. E essa reflexão, qual o objetivo quando eu fiz o livro? É assim, para que ele vá para a família, assim, para de repente eles consigam chegar assim e discutir essa questão que às vezes não é discutida. Às vezes você tá lá
no celular e fala assim pro seu filho, pô, você não sai do celular, mas aí ela fala assim, mas você também não sai. Ou é a mesma coisa, a gente pode fazer a mesma analogia. Você vai pro bar e vê seu filho bebendo, mas você tá bebendo também. Então a gente está ensinando aquilo que a gente não consegue praticar. Uhum. Né? Então, assim, você tem que ser exemplo. Você tem que se desconectar para tentar que o outro também se desconecte. Então, você tem que dar o exemplo. Né? Esse é o objetivo prioritário do livro, né? Essa reflexão dentro das famílias. Uhum. O que um pai pode fazer para ensinar o filho também esse outro caminho, né? Não adianta ele ficar lá no celular cobrando uma postura que ele próprio não tem. Então, isso serve para a tecnologia, mas como eu disse antes, ele serve para todos os vícios que a gente tem hoje. E são muitos. São muitos. Né? E a gente fica preso nesses vícios e cobra do outro uma postura que a gente mesmo não tem. Esse é o cerne da questão. Né? Sim. E o aprendizado humano, ele é muito baseado em repetição, né? Desde bebê, a gente está repetindo aquelas palavras, tentando repetir. O aprendizado humano tem essa natureza. E se você não dá um exemplo, é muito difícil de... Porque, assim, às vezes, até falei isso com você da outra vez. Às vezes eu tenho uma demanda em casa e eu priorizo outra coisa. Mas espera aí, essa outra coisa, ela é tão perecível que eu preciso priorizar aquilo que é mais consistente, que é um ser humano que está precisando de mim ali, né? Uhum. Eu sei que é difícil, porque a gente erra o tempo todo, né? Você não consegue dar conta do outro o tempo todo. Mas você está presente ali e tenta estar presente, né? Uhum. E o que a gente tem feito muito hoje é isso, a gente está delegando, como o seu amigo lá que delega para o outro lá o jogo, né? Ele só vê o outro jogando. A gente está delegando o tempo todo as coisas, né? O próprio ato de colocar o celular, eu já vi isso inúmeras vezes, colocar o celular na mão de uma criança que está num restaurante tentando correr, tá? Vou brincar, começar a correr aqui, vou começar a pular. Não, fica quieto, toma o celular. Toma o celular. E ele fica quieto, finalmente, porque ali ele vai ter os estímulos que ele estava buscando, né? Mas a energia que ele tem que gastar nas pernas, ele vai gastar mentalmente ali e tal. É uma troca sórdida, né? Porque a criança, ela precisa de outras coisas, cara. Ela precisa brincar, justamente para ela se tornar um adulto criativo e tal. Ela precisa... Não quer dizer que essa criança que está hoje na tecnologia não vai ser criativa, mas eu vou dar um exemplo. Assim, eu estou fazendo um desenho e aí eu estou tão concentrado naquele desenho que eu não vejo os erros dele, assim, que eu estou cometendo, porque eu estou tão tentando resolver. Aí quando eu levanto e vou fazer outra coisa, quando eu volto eu percebo tudo que tem que ser mudado. E a gente não está fazendo isso, a gente está só concentrado e não está vendo o que a gente está fazendo. Né? A gente não está fazendo... É como se fosse... Tendo esse momento de autorreflexão, de você parar e conseguir pensar. Né? Como se saindo daquela cena, né, para ver o todo, né? A gente não está fazendo, a gente está focado só numa telinha. Então. Só fechado, né, o tempo inteiro. Eu sei que é muito difícil, né? Igual a gente está conversando, né? Para mim é difícil, para você Só que a gente precisa tentar, assim, fazer algo diferente. Eu penso assim. Eu acho que é possível a gente fazer algo diferente, melhorar um pouco esse ambiente, eu acho. A gente estava conversando, eu não sei se na outra conversa eu cheguei a te perguntar isso. Aí você me desculpa se eu tiver perguntado. Mas você acha que todo mundo é criativo e só não trabalha a criatividade? Você acha que as pessoas nascem com níveis de criatividade diferente? Em outras palavras, você acha que criatividade tem um traço mais forte biológico ou mais forte social? É uma pergunta, assim, mais difícil. Assim, o que acontece é que a sociedade ela vê algo criativo como algo que a pessoa apresenta como produto, né? Se um cara é um ator, um artista plástico, ou, sei lá, um cantor, né? Um compositor, aí ele apresenta algo que todo mundo está vendo ali, né?
Então, aquele cara é criativo e tudo. Então, o parâmetro que a gente tem é esse, né? Da exposição, né? Aquela coisa mais proeminente lá. Só que no nosso cotidiano, se você perceber mesmo, todos nós somos criativos, né? Para a gente viver. Porque o mundo é perigoso, vamos dizer, como diz o escritor, né? Viver realmente é perigoso. Então, você tem que ser criativo para viver, né? E a gente não dá muita bola para isso, porque é como se fosse assim, né? Eu penso assim, você está vivendo o dia inteiro, aí a pessoa fala assim, aí acontece uma coisa assim absurda, você se livra de um grande acidente, aí a pessoa fala assim, nossa, mas isso foi um milagre e tudo. Mas vem cá, e durante os 24 horas, os pequenos milagres que a gente não viu, que aconteceram? Mas a gente dá bola só para aquele grande coisa, aquele fato A gente absurdo, se né? cega nos pequenos casos e Isso. se deslumbra com os grandes. Os pequenos casos são essas criatividades que cada um tem, né? No dia a dia. E que a gente não dá bola. Ah. A gente não dá bola porque não traz ibope. Uhum. Aí o cara fala assim, você é criativo, eu sou ilustrador e tudo, tá? Beleza, mas isso é porque o lado artístico ele tem uma exposição de uma entrevista, de um jornal, de uma mídia e tal. Então, nesse caso, todo mundo seria criativo. Eu acho que sim, e eu não sei dizer se é a questão, eu acho que é a questão social ou a questão biológica, aí teria que ser estudado mesmo, assim, os graus dessa criatividade, né? É, porque tem essas duas narrativas que, historicamente, são muito frequentes. Então, a primeira é, tipo assim, criatividade como uma bênção, uma dádiva de Deus, né? A pessoa nasceu criativa e a criatividade flui dela. Isso é uma visão que foi nutrida durante muito tempo. E hoje a gente vê retomando uma outra visão completamente diferente, que é a visão de que todo mundo nasce criativo, todo mundo tem um nível de criatividade, mas tem gente que é incentivada ou, enfim, que tem maior oportunidades de demonstrar o seu lado criativo. E tem gente que simplesmente fecha a criatividade dentro dela. Tem uma coisa que acontece que a gente também não dá bola, é assim, na nossa infância é a questão, é a idade principal de um ser humano. E às vezes, pequenos traumas bloqueiam todo um processo criativo que a pessoa vai ter, né, durante a vida inteira. Então, às vezes, uma palavra ríspida que a gente fala com o filho, dizendo que isso não vai dar dinheiro, já bloqueia tudo, né? Isso é um trauma. Então, o que ele vai falar? Pô, não dá dinheiro, eu vou ter que arrumar outra coisa. Tem que arrumar alguma coisa que dá dinheiro, que né? dá dinheiro, porque isso aqui que eu faço não vai dar dinheiro. Então, não se desenvolve ali, né, a criatividade para aquele tipo de... Ou que seja arte, outra coisa. Então, às vezes, a gente fala umas palavras para os filhos que a gente pensa que elas não guardam, mas guardam. E aí você tem que... Se você escuta isso e passa por esse trauma, é que você realmente é casca grossa mesmo, né? Porque você tinha um objetivo que isso aí não te impediu, mas é outro problema que a gente encontra hoje na educação, é assim, você tem pessoas, as pessoas são diferentes. Às vezes um menino numa escola, ele consegue, ele tem um objetivo na vida dele e tem uma facilidade com matemática, por exemplo, e o outro não tem. E a gente põe todo mundo no mesmo saco, cara, e vai, né? É um processo industrial, a gente quer que todo mundo saia igualzinho. Isso. Da máquina, né? Então, e no mesmo sentido da matéria, vamos dizer, da matemática, também, como é que a gente absorve os traumas? Tem gente que absorve de forma mais tranquila e transforma aquilo em outra coisa. Tem gente que não. Tem gente que absorve aquilo e aquilo se torna um problema durante a vida inteira dele. E ali você se perde um cara que podia ser uma coisa que foi bloqueada na infância, porque ele não conseguiu, porque a estrutura dele não deu conta. A gente não dá muita bola para isso, né? A gente pensa que não, leva no psicólogo que vai resolver tudo. Não, peraí, mas eu sei que vai ajudar, mas o ideal é que a gente
seria um mundo ideal, né? Que a gente escute o filho, né? O que ele quer fazer, por exemplo. É um bom caminho, né? O que você gosta de fazer? Sim. Talvez ele queira passar no ITA, passar no... Né? Ser nossa, sei lá, ir pra NASA. Mas pode ser que não. E aí você vai encaminhando a criança de acordo com seus gostos, né? Com o mercado vai ditando, né? É engraçado isso, tanto que pode atingir a pessoa em profundo, esse tipo de trauma, esse tipo de problema, e acaba virando uma carga pesada que a pessoa vai acabar levando por toda a vida. E na educação, muitas vezes a gente prioriza, em vez de não causar o problema, discursos como, não, beleza, mas aí leva no psicólogo que resolve. Sendo que o problema poderia não ter sido causado de início, né? Porque essas fobias, né, esses transtornos todos de ansiedade que a sociedade vive, são essas coisas que acontecem no passado. Sim. Às vezes no presente, mas também muito no passado, né, na criança. Sim. Mesmo. E aí isso, de uma certa forma, fica amenizado, assim, porque é uma criança, porque vai brincar e tudo, mas no futuro isso volta. E esse é um problema. Então, o legal seria que a gente trabalhasse sempre isso na tenridade, assim, né? Para se tornar um ser humano mais produtivo até, né? Para ele mesmo, tá? É isso. E colocando de novo, você citou nessa entrevista e citou na outra também, aquele seu desejo de construir um livro com o tema de luto, que é uma questão que te envolve, que você provavelmente tem alguma reflexão a compartilhar com relação a isso. Qual que é a ideia desse livro e se ele vai sair em algum momento? Você já pensou em autopublicar ou alguma coisa do tipo? Eu penso em publicar, sim, sabe? Mas ele está meio estacionado que agora vai começar um novo livro francês, então vai ser mais um ano de quadrinho, assim. Sim. Então vai ser meio difícil fazer muitas outras coisas. Mas ele tá lá, eu já fiz as imagens, algumas imagens dele. É um livro mais difícil de trabalhar porque ele não tem texto, né? É só imagens. Nossa. Mas, e o quadrinho inteiro? Não é quadrinho, é um livro infantil com pranchas. Entendi. De página dupla, né? Dupla. É só imagens, aí é uma sequência, né? E pode ser interessante o livro, sim. Assim que eu conseguir terminar, assim, apresentar de forma mais consistente para uma editora, pode ser que... Eu gosto dessas coisas, assim, que são muito comuns pra gente, né? Como é que você... Que todo mundo vive no final, né? Duas coisas, né? O chegar e o partir, né? O tempo todo você tá tem gente chegando e gente partindo. Então, quando eu pensei no livro, eu pensei assim, é uma estação de trem, né? Então, o trem, ele recebe tanto passageiro novo que vai chegando para embarcar no trem, mas tem gente descendo do trem, né? Então, a analogia que eu faço sobre a vida é um trem. E dentro desse trem você tem todo mundo, tem família, tem sua vida e tal. E aí de vez em quando alguém desce. Mas alguém sobe de vez em quando, né? Alguém chega lá na estação e tem gente esperando para entrar nesse trem e tal. Mas preciso trabalhar mais as imagens para que ele fique mais... Eu já tenho tudo assim na mente, mas o livro é assim, ele vai mexendo com a gente. E a gente até apresentei para a editora, mas ele está muito cru ainda. Então, essas coisas vão tudo amadurecendo comigo. E aí as imagens vão surgindo assim para poder chegar num ponto que agora tá bom, agora eu consigo. Agora o leitor ele vai conseguir entender o que eu quero dizer com isso, né? Muito legal. Lelis, muitíssimo obrigado pela presença de novo. Obrigado a você. O lançamento do livro Reconexão vai acontecer no dia 23. Qual que é o horário? 18 às 20? Não, no dia 23 é 16 às 20 16 horas. Às 20. Aí vai ter também uma exposição com os meus originais. Tem uma exposição com os quadros, assim, de aquarela mesmo e tal. Sim. E tem outras obras minhas também que a pessoa vai poder olhar, folhear, assim. Vai ser uma coisa bem diferente, assim, né? A casa é muito legal, assim, tem um espaço bom. Tem obras de outros artistas. Qual que é o endereço lá?
Eu vou dar trouxe uma colinha aqui, porque eu sou péssimo para lembrar. Então, Avenida Palmeira, 296, no Recanto do Poeta. Uhum. Chama Contemporânea Arte e Design, né? Expo Recanto do Poeta. É uma casa super legal, recente, e que tem abertura para exposição, lançamento de livro, né? Tem saraus, etc. E que precisa em Lagoa Santa muito, é muito bacana isso. Muito legal. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você, de novo. viu? Um abraço. Abraço. Obrigado.